Bom, pessoal, olá a todos. Como nós estamos agora nessa onda aqui de falar dessa polêmicazinha aqui do Nicolas Ferreira, né? O deputado mais votado do Brasil, né? Parabéns, Minas Gerais. Então vamos dar uma analisada, aqui na frase dele, né? Do ponto de vista teológico, tá? Não sei se você é petista, se você é bolsonarista, isso aí é irrelevante, tá? Nós vamos fazer uma análise exegética da frase dele de acordo com a Bíblia. Será que a Bíblia respalda a frase dele? Vamos ver. Ele disse assim, ó: a estratégia de oferecer comida é de Satanás. Foi assim com Jesus no deserto. Para quem duvida que a frase é dele mesmo, esse aqui é o Twitter dele, ó. A estratégia de oferecer comida é de Satanás. Foi assim com Jesus no deserto. Tá bom? Então vamos dar uma analisada, né? Quem sabe com o nome dele no título, quem sabe ele veja, ele aprenda um pouquinho de Bíblia, né? De cristianismo. Que é até irônico, né? Ateus e agnósticos têm que ensinar Bíblia e cristianismo para os cristãos, né? Enfim, vamos lá. O Nicolas está se referindo ao fato do ex-presidente Lula prometer que o pobre vai comer picanha caso ele volte a ser presidente. É disso que ele está falando. O pobre vai voltar a comer picanha, companheiro. É disso que ele está falando. Então, na visão do Lucas, ele compara essa promessa de campanha do Lula com a tentação de Jesus com o diabo. Porque ele dá a entender que o Lula está querendo comprar voto do eleitor mais pobre, como o diabo estava querendo, sei lá, comprar alguma coisa de Jesus, sabe-se lá o quê. Mas ele faz essa comparação, essa falsa equivalência. Mas aí nós temos algumas problemáticas aqui com isso, né? Primeiro, Jesus era um pobre faminto, pessoal, segundo a Bíblia? Vamos dar uma olhadinha? Os dois evangelhos que falam da tentação de Jesus é Mateus e Lucas, e fala assim, ó, Mateus: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado, então Jesus fez um jejum, ele não era um pobre faminto, tá? Para começar, ele fez um jejum, assim que nem Moisés fez jejum, outros personagens da Bíblia fizeram jejum, o rei Davi fez jejum. O rei Davi era um rei, o rei Davi era um pobre faminto? Não. Então jejum era uma prática comum. Ó, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Depois do quê? Depois do jejum. Então se atente a esse detalhe. Ó. Segundo Mateus, depois que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, aí ele teve fome. Tá ok? Vamos ver Lucas. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, a mesma coisa que Mateus. Ó. E naqueles dias em que ele foi tentado pelo diabo, não comeu coisa alguma. E, terminado eles, ou seja, esses 40 dias onde se ocorreu a tentação, ele teve fome. Então o que os autores estão informando? Jesus só teve fome pós o jejum, mas a tentação foi durante o jejum, foi durante os 40 dias e 40 noites que ele estava sem comer nada, tá bom? Então, para começar, não tem a mesma equivalência. Um pobre brasileiro que está passando fome, alguém que está abaixo da linha da pobreza, ou em situação de vulnerabilidade, com alguém que está fazendo um jejum voluntário. Inclusive, muitas igrejas fazem jejum, né, no Brasil. Você pode até ser rico e fazer um jejum por um motivo religioso. Então não é a mesma equivalência, tá bom? Segundo, o diabo ofereceu comida para Jesus, porque aqui ele dá a entender que o Lula está oferecendo comida, e ele fala que isso é coisa de Satanás, oferecer comida. Agora, o diabo ofereceu comida para Jesus, segundo a Bíblia? Vamos analisar. Mateus e Lucas de novo. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O diabo tinha algum pão na mão, pessoal? Algum peixe? Alguma picanha? Não, segundo Mateus não. Segundo Mateus ele está dizendo para Jesus transformar as pedras em pães. Então o diabo não ofereceu nenhuma comida para Jesus. A não ser que seja na Bíblia 2, né? Porque na Bíblia 1, que é que todo mundo usa, não. Vamos ver se Lucas confirma. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Então cadê o diabo oferecendo comida para Jesus aqui na Bíblia? Na minha Bíblia não tem, na Bíblia 1, né, tradicional. Só na Bíblia 2 que vai ter, agora na Bíblia 1 não. Então vamos lá, pessoal. O diabo não ofereceu nenhum alimento para Jesus. Está no texto aqui, ó. Postei os dois textos aqui para vocês verem. O diabo queria que Jesus quebrasse o seu jejum, transformando pedras em pão. Então aqui quem ia transformar a pedra em pão era o próprio Jesus, se ele tivesse cedido à tentação. Não o diabo não ofereceu nenhum pãozinho para Jesus, nada. Ou seja, o próprio Jesus é que faria o milagre, não o diabo. Então não tem nada a ver isso com o que o Nicolas está falando, porque o Lula não falou assim, ó:
Se vocês votarem em mim, companheiro, vocês vão transformar suas pedras em picanhas. Não, não tem a mesma equivalência. Nós não temos poder para isso. Então jejum é diferente de uma pessoa em situação de fome. Ponto. Isso é óbvio. Uma pessoa que passa fome por necessidade financeira não é um jejum voluntário. É completamente diferente. E essas pessoas que estão em situação de fome, que sempre existiram, inclusive Jesus fala, né, na Bíblia, né, sempre tereis pobres, né, convosco. Essas pessoas Jesus mandou alimentar, sim. Aqui, ó. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita. Quem que é o rei aqui? O rei aqui é Jesus. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então aqui no suposto julgamento, Jesus falou que essas pessoas à sua direita iriam para um lugar bom, um tipo de um paraíso, um lugar preparado para eles desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e deste-me o que comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Aqui, ó, Jesus também é o ex-presidiário aqui, ó. Jesus estava na prisão. Então essas pessoas seriam um lugar bom no céu. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos o que comer, ou com sede, te demos o que beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo-lhe o rei lhes dirá: Em verdade vos digo, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos... O que é pequeninos irmãos aqui, pessoal? É os pobres, pessoas pobres. A mim o fizeste. Ou seja, isso aqui é uma coisa tão, como é que eu vou dizer, uma das máximas do cristianismo. Se todo cristão seguisse isso daqui, mesmo sabendo que isso aqui seria um tipo de promessa para um suposto céu, um suposto inferno, o mundo já seria melhor, pessoal. É até irônico que algumas pessoas que não são cristãs como eu seguem mais isso daqui do que quem é cristão. Porque quando eu vejo um cristão dizendo isso aqui, ó, que oferecer comida é tática de Satanás, eu digo, que Bíblia que esses cristãos seguem? Porque a Bíblia é a original, aqui ó, Jesus falou: quando fizeste a um desses pequeninos, os pobres, a mim fizeste. Caridade. Inclusive visitar na prisão, né? Já que esse pessoal fica implicando com prisão, né? Deveriam aprender um pouco mais com Jesus. Agora vamos ver Jesus nas situações que ele teve fome. Jesus teve fome outras vezes. E olha o que ele aprontou quando ele teve fome. Vamos ver. Ó. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado. E os seus discípulos, tendo fome, porque os discípulos dele estavam com fome, começaram a colher espigas e a comer. O que é isso aqui? Eles estavam pegando espigas porque eles estavam com fome. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que estavam com ele, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Então o que Jesus está dizendo? Ele está defendendo o fato dos apóstolos estarem comendo espigas num sábado, que era proibido pela lei judaica, porque era uma questão de fome. E ele usa como justificativa algo parecido que Davi fez. Quando Davi comeu uns pães, que era separado, né, que eram pães da preposição, mas devido a ele estar com fome, ele foi lá e comeu. Queria comer, ia comer. Basicamente isso, tá? É melhor que índio com banana. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, porque Jesus estava com fome aqui de novo. E aqui que ele faz? Ele avista uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse-lhes: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então aqui ele amaldiçoou a figueira por quê? Porque ela não tinha fruto para alimentar ele, sendo que ele estava com fome. Viu como não tem nada a ver com Satanás, pessoal? Se tivesse a ver com Satanás, o próprio Jesus tinha feito uma mágica ali e tinha transformado a figueira em frutos, pronto. E aqui, Nicolas, olha só, eu coloquei só uma parte, tá? Porque é muito grande, mas tem duas vezes isso aqui na Bíblia, tá? No mesmo evangelho, quando Jesus alimenta uma multidão. Vamos ler rapidinho, ó. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixões deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia já fosse muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto, o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão para lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque eles não têm o que comer. Olha aqui, ó. Aquela multidão não tinha o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dá-lhe voz de comer. Tá vendo? O próprio Jesus manda os apóstolos alimentar aquela multidão. Era uma estratégia de Satanás? Será? Eu acho que não.
Eu acho curioso, né, quando os cristãos jogam uma pérola dessa, né, você não vê ninguém defendendo, né, que nem o Malafaia. O Malafaia diz que é cristão, né, diz que é pastor e voz profética. Eu não vejo ele defendendo a Bíblia nem o Jesus dele, né. Agora, se o Nicolazinha saísse do armário, né, o chaveirinho, aí com certeza ele ia notar. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? Aí Jesus disse para eles: quantos pães tende? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em rancho sobre a erva verde. E assentaram-se repartindo de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E partiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. Olha a estratégia do Satanás aqui, ó. Todo mundo comeu seu pão, seu peixe e ficaram fartos. Tá bom? E Jesus também disse para ajudar o próximo, Nicolas. Olha que curioso, né? Você vê que não tem nada a ver com a tentação de Satanás ali, ó. Antes dá esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Aqui Jesus mandando dar esmola. Que Jesus danado, não? Esse Jesus, acho que é melhor o Jesus da Bíblia 2 mesmo. Aqui também ele fala para dar esmola. Quando, pois, deres esmola, não faças trocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que a tua mão direita faz, para que a tua esmola seja dada em secreto, e o teu pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Então Deus vai dar uma recompensa, quer seja espiritual ou de outra maneira, para quem dá esmola. Curioso, né? E por fim, um versículo, Nicolas, para você meditar, né? O garoto chaveirinho, que tem tudo a ver com você, esse versículo aqui de Tiago. É claro que eu podia citar mais exemplos da Bíblia, né? Como a fome que teve em Jerusalém, e Paulo faz uma coleta para comprar alimentos, dentre outras partes da Bíblia, né? Que fala sim sobre alimentos e o pobre, tá? Mas eu vou finalizar com esse versículo que tem tudo a ver com você, ó. Tiago 1, 26, 27. Se alguém entre vós cuida ser religioso, como o chaveirinho, né? Que adora usar religião para tudo, e não refreia a sua língua, como o chaveirinho, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Aqui, ó, visitar os órfãos e as viúvas. Essa é a verdadeira religião, tá? Então quem diz aí que é religioso, quer seja cristão ou católico, perdão, evangélico ou católico, mas a pessoa não refreia a língua, fica usando a Bíblia até para questões políticas, como isso daqui, ó, tá, para tentar ganhar voto. Na verdade, ele está tentando comprar o voto dos outros e usando a palavra de Deus. Não é um bom religioso, essa religião é em vão. Porque a religião verdadeira é essa aqui, ó, do Padre Júlio. Esse é um verdadeiro cristão, ó. Ele vai onde estão os pobres, ele leva marmitex, ele leva roupa, ele leva itens de higiene pessoal, ele leva cobertor para agasalhar durante o frio. Ele recomenda essas pessoas a procurarem tratamento médico, principalmente os viciados em drogas. Esse aqui, ó, é o único verdadeiro cristão, pelo menos que eu conheço, tá bom? Esse aqui é um padre de verdade, não é aquele padre fake que fica lá, o padre de festa junina, tá bom? Então fica aí para reflexão de todos. Obrigado por ter assistido. Inclusive esse padre é odiado, né, pela essa galerinha, né? Periodicamente atacam esse padre. Agora fazer o que ele faz, ninguém faz, tá bom? Então obrigado por ter assistido, espero que tenham gostado. Quem puder dar um like no vídeo, tá, assim ajuda a aumentar o alcance. Quem sabe esses cristãos vejam esse vídeo, né, aprendam um pouco da mensagem do Novo Testamento. Paz a todos.